Por exemplo, vamos supor que um bebê de 50 centímetros vai pesar quanto? 4, 5 quilos máximo. Vamos dizer que ele seja gordinho, 5 quilos. Então, se com 50 centímetros ele tem 5 quilos, com 2 metros, seguindo essa lógica, ele teria quantos quilos? 20 quilos? E uma pessoa com 2 metros tem 20 quilos? Não, então não segue essa lógica. O Centro para o Estudo do Criacionismo lançou as projeções no computador e, considerando vários aspectos, como ossos bem compactos, para manter aquela estrutura, musculatura, 4 metros de altura, provavelmente deveria ser na altura desse relógio aí. Um pouquinho mais, né? 3 metros? Bom, em resumo, se Adão entrasse aqui, ele não podia pregar para vocês de pé. Teria que estar sentado aqui, não é verdade? Chegar à assombrosa quantia de aproximadamente 1 tonelada. Estamos falando de um gigante de 4 metros de altura pesando 1 tonelada. E como imagino a altura e o porte de Adão, que eu me olho no espelho, aí vejo como a raça humana tem se degenerado através dos séculos. Espírito Profecia menciona, se Adão não tivesse sido criado, com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre a terra, a raça humana já haveria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui, porque ainda temos uma herança de energia vital dos nossos primeiros pais, que eram 20 vezes superior à nossa herança vital que nós temos hoje. Agora, ao decorrer dos anos, os 2 fatores que eu mencionei para vocês colaborou para reduzir a estatura física, a capacidade intelectual do ser humano através do século. E aqui nós vemos o primeiro conflito entre a história sagrada e a história secular. Para a história secular, o ser humano está num processo de quê? De evolução. Mas a história sagrada diz que o ser humano está em processo desde o pecado, degeneração física, degeneração mental, degeneração intelectual. Para alimentar esse gigante, qual foi a alimentação que Deus deu? Gênesis 1, 29, todos sabem. Deus deixou uma dieta especial para os animais? Também? Qual era a dieta dos animais? Erva do campo. Então, nós vemos aqui que cada período e para cada ambiente, Deus sempre teve uma alimentação ideal. Quando o homem pecou, você sabe qual foi a primeira providência que Deus tomou? Mudar a alimentação. Como mudou a alimentação? O que ele começou a comer depois? Por quê? Para quê? Para cura. Deus só permitiu ao homem comer a erva do campo depois do pecado, não antes do pecado. Porque Deus sabia que o homem ia conhecer alguma coisa chamada enfermidade, que não estava contexto como consequência direta do pecado, e esse é o primeiro mito que nós temos que derrubar. As enfermidades não são consequências diretas do pecado. As enfermidades é um componente extra que Satanás, com a colaboração dos seres humanos, incluiu na vida diária. Porque quando Deus deu a ordem a Adão e Eva, de todos os frutos comereis, mas desse fruto não comerás, porque o dia que comeres dele, o que aconteceria? Mas o meu texto não diz que você vai ficar doente e vai morrer. Diz o quê? Certamente morrerás. Então, o que nós estamos vendo aqui é que as enfermidades não está relacionado diretamente com as consequências do pecado. A morte, sim. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós não vemos aqui um óbito que diga que fulano morreu porque estava doente. O que diz os textos dos óbitos dos primeiros capítulos do Antigo Testamento? E morreu fulano, com 500, com 600 anos, cheio de vigor, farto em anos. E as enfermidades, como vêm? Má alimentação. As enfermidades, principalmente degenerativa, e vai abrir a porta. Agora, como é que acontece esse processo? Deus criou as enfermidades?
Mas a consequência do pecado é a morte. Isso quer dizer que é possível morrer sem ficar doente. Ou vocês concordam comigo ou não? Não. É possível morrer sem ficar doente. Alguns mitos nós temos que derrubar. O primeiro mito que nós temos que derrubar para podermos entender um pouco dessa teologia da saúde, o primeiro mito que temos que derrubar, sabe qual é? É que velhice é sinônimo de enfermidades. Eu sempre digo para o meu pai, dizia, depois que passa dos 50, nem pergunta como é que vai, pergunta onde dói. Mas isso é um mito. Esse não é o plano de Deus. Quando nós lemos os óbitos do Antigo Testamento, nós não vemos o componente das enfermidades. Inclusive, Jacó, antes de morrer, o que ele fez? Ajuntou toda a sua família, e eram bastantes, e com uma clareza de mente impressionante, sem Alzheimer, sem debilidade, ele começou a profetizar e ensinar a cada um dos seus filhos. E o texto bíblico diz literalmente no final, que havendo Jacó dito essas palavras, expirou. Ali não diz que Jacó foi levado para o hospital, entrou na emergência, foi entubado, passaram oxigenação, tentaram defibrilá-lo. Não, morreu. Isso é a morte que eu chamo morte programada. Em medicina nós conhecemos como apoptose. É a morte celular. É aquela morte que o indivíduo vai para a cama e quando ele acorda está morto. Não acorda. É aquela morte falha múltipla dos órgãos. Então é aquela morte sem sofrimento, sem dor, morte sem agonia. É a morte que Deus quer. Se nós tivermos que morrer antes que Ele venha, essa é a morte dos santos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa época que a maneira como estamos vivendo hoje vai determinar como vamos morrer amanhã. Estamos vendo aqui também dois fenômenos que ocorrem tanto no começo do mundo. No começo do mundo, o ciclo da vida era marcado por uma vida longa e uma morte rápida. Hoje o que nós estamos vendo é uma vida curta e uma morte longa. Se esperam que os americanos que se aposentarão para o ano 2012, aproximadamente 50 milhões, viverão até os 80 anos de idade. Mas também se espera que 9 de cada 10 passarão os últimos 10 anos da sua vida em um asilo de velhos incapazes de cuidarem de si mesmo. Isso é o que eu chamo de uma vida curta e uma morte rápida. Agora, oi? Morte longa. Obrigado. Vamos ver, por exemplo, como a raça humana veio se degenerando. No período edênico, se Adão e Eva tivessem sido fiéis, quantos anos deveriam viver Adão e Eva? Eternamente. Viviam uma dieta especial, num ambiente especial. Saíram daquele ambiente santo agora para um ambiente pecaminoso, e o que aconteceu? Média de vida, 912 anos. Vocês podem ler todo o capítulo 5 de Gênesis em casa, vocês vão ver que serão 912 anos. E durante esse período que nós chamamos pós-edênico, período antediluviano, viveu sobre a face da terra os homens mais inteligentes e capazes que já passou por aqui. Tem pessoas que imaginam os antediluvianos como gente vestindo de pele de animais, vivendo em cavernas. Não. Foi a civilização mais brilhante que já passou por esse planeta. Tem um livro em inglês da irmã White chamado In the Beginning, no princípio, ela menciona que os homens mais inteligentes de hoje não alcançariam nem 5% da capacidade intelectual daquela civilização. Agora, ela menciona que eles construíam edifícios que, em termos de tamanho, não deixa nada a desejar os edifícios modernos que temos hoje. Os antediluvianos, eles eram analfabetos, não sabiam nem ler nem escrever. E por que eles eram analfabetos? Por que não sabiam ler nem escrever? Porque não necessitavam. E aqui nós vemos o segundo conflito entre a história sagrada e a história secular. Para a história secular, quando o homem desenvolveu a escrita, foi o primeiro sinal de avanço na civilização.
mas a Bíblia diz que quando o homem começou a ter necessidade de manter registros e desenvolver a escrita, foi o primeiro sinal de decadência intelectual. Já não podia reter informações e começou a vir os conflitos. Olha, eu te vendi 20 vacas, não foram 20, foram 25. Aí tiveram a necessidade de manter registros. Mas interessante é que, se não sabiam ler e escrever, como os engenheiros da época conseguiam construir esses edifícios, fazer os cálculos matemáticos, inclinação, pressão, gravidade, tudo isso? Como faziam esses cálculos? Pela cabeça. Hoje, tem pessoas que não conseguem nem lembrar o número do próprio celular, para ver em que situação nós estamos hoje. Agora, mudou o ambiente? Não, o ambiente era um ambiente santo, agora é um ambiente que não é mais santo, mas a topografia da terra ainda era a mesma. Por exemplo, o ambiente que nós vemos hoje nada tem que ver com o ambiente antes do dilúvio. A terra era completamente diferente. Hoje nós vemos como que um espelho obscuramente como era a terra antes do dilúvio. Por exemplo, não existia separação dos continentes. As terras eram terras contínuas, intercortadas por pequenos lagos e rios. Não havia esses grandes oceanos que existem hoje. E como que isso aconteceu? O maior desastre da história da humanidade, que foi o dilúvio. O dilúvio fez a separação dos continentes, das placas continentais. A Terra sofreu uma inclinação de aproximadamente 23 graus do seu eixo. Se você observa a Terra, ela não está assim, ela está com inclinação, resultado do dilúvio. A rotação da Terra não é uma rotação simétrica, bem em torno do próprio eixo, é uma rotação que nós chamamos uma rotação de bamboleio, resultado do dilúvio, que é responsável pelas diferenças climáticas extremas que nós vemos hoje no planeta. A terra era coberta com uma pequena camada muito fina de água, tipo um toldo, porque por isso que o Gênesis fala as águas que estão em cima da expansão. Esse toldo de água bem fina e cristalina filtrava os raios solares, mantendo a terra num clima paradisíaco. Mas quando veio o dilúvio, não somente choveu. E onde estavam as águas dos oceanos que nós vemos hoje? Embaixo da terra. Era um anel de aproximadamente, o Centro para o Estudo do Criacionismo calcula 10 quilômetros de largura tinha esse anel, mais ou menos a uns 5 quilômetros abaixo da costa terrestre. E como veio o dilúvio? O relato diz o seguinte, que romperam-se as comportas do céu e romperam-se também o quê? As fontes do grande abismo. Provavelmente, um anjo fraturou aquelas rochas que mantinham aquela água debaixo da terra sob pressão, e aquela pressão imensa foi sendo atirada, e essas rochas que nós vemos hoje aqui, que não estavam na superfície da terra, eram as rochas que ajudavam a manter as águas debaixo daquele tanque, né, que eram os tanques, era um anel, mas saiu com tanta velocidade que foi fraturando as rochas, e hoje você vê pedras enormes em lugares que não existe razão geológica para aquelas pedras estarem ali, parece que foram jogadas, e na realidade foram jogadas ali. Então mudou completamente o clima do planeta, e também Deus, quando mudou o clima, mudou o que agora? Pela primeira vez na história da raça humana, Ele autorizou por um período de emergência que o homem comesse o quê? Carne. Só que o homem está há 4.000 anos já nessa emergência, e não muda, não é verdade? O dilúvio foi um desastre tão terrível que diz o Espírito de Profecia que até próprio Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado a hora do juízo deles, de tão terrível que foi. E quem sustentou a Noé foi a arca? Não, a arca foi um detalhe, foram anjos e o poder de Deus. Então, mudou o clima, mudou o ambiente, mudou a alimentação, o que acontece com a expectativa de vida? Diminuiu. Depois do dilúvio, a mudança no clima e na alimentação reduz a idade do ser humano de 912 para 286 anos. Quase um terço.
Depois continuou mudando a alimentação. O homem continuou comendo carne, leite, ovos, manteiga. E já no período dos israelitas, qual era a média de vida? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Que a vida do homem são 70 anos. Quando existe vigor, chega aos 80. Mas o salmista não estava dizendo que o homem deveria viver só 70 anos. Tem muita gente que pensa, não, viver só 70 anos. Não. O salmista, na realidade, estava lamentando, quando você lê lá no final do versículo, porque ele diz o seguinte, porque passa rapidamente e nós voamos. E hoje estamos vivendo mais ou menos no período moderno. Já quando entrou o McDonald's, Burger King, o Bob's, estamos vivendo mais ou menos ou vivendo mais ou menos? Mais ou menos. Dizem que estamos vivendo mais. Por exemplo, o governo, não, a média de vida aumentou, então vamos aumentar a idade da aposentadoria, porque estamos vendo mais coisa nenhuma, são manipulações de estatística. Que o governo quer que você se aposente, receba o primeiro cheque, depois caia duro para trás, não passa a ter mais despesa para ele. Então, não estamos vivendo mal. O que aconteceu foi que no último século, a redução da mortalidade infantil aumentou a média, porque a média é comparada a todos os nascimentos e mortes, todas as idades. Quando você reduz a mortalidade infantil, o que acontece com a média? Sobe. Então, foi isso que aconteceu, a média, mas estamos vivendo hoje coisíssima nenhuma que vivia antigamente. Agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ser humano hoje, nosso mundo tem 6 bilhões e meio de habitantes. A metade da população do mundo de hoje morrerá antes de completar 17 anos de idade. A metade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade e apenas uma pessoa em cada 500 chega aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. Agora, eu queria analisar com vocês agora de manhã, tentar assim fazer um compacto, é saber exatamente quais são os fatores que contribuíram para que o ser humano fosse degenerando e quais são os fatores que contribuem. Porque quando nós revertemos esses fatores na vida de uma pessoa, o que acontece? É o começo para a recuperação da saúde. Quem cura? As ervas curam? Não. O barro cura? A hidroterapia? Quem cura? Deus é que cura. Mas Ele cura através daqueles métodos que Ele estabeleceu. Agora, mesmo no processo de colocar barro, de fazer lavado intestinal, tudo isso, no final vai ser os mecanismos que Deus estabeleceu dentro do nosso organismo que vai exercer o processo de cura. O que nós fazemos é nós damos uma mãozinha para colocar esse processo em marcha. Tudo aquilo que nós queremos fazer para ajudar esse processo leva a enfermidades piores que aquela que estamos tentando tratar. Esse é o grande fracasso que nós enfrentamos na medicina. Nós não queremos um sistema imunológico para fazer frente a bactérias, mas nós queremos dar o quê? Um antibiótico para fazer frente. Estamos tentando ajudar, estamos fazendo algo terrível. A medicina tem tido muito avanço, e uma das coisas que temos que abrir, tirar o chapéu para a medicina, é que, por exemplo, oftalmologia, traumatologia, ortopedia, o próprio tratamento da mulher, a ginecologia, tem contribuído muito para a medicina. Existem hoje bebês que nascem, que há 20, 30 anos seriam completamente viáveis, não é verdade? E hoje podem ser viáveis. Se você está tendo um infarto do miocárdio, né, o que você vai fazer? Você vai para a cozinha fazer suco de cenoura? Não, você vai para a emergência do hospital, porque ali existem medicamentos que podem tirar daquela fase aguda da enfermidade. Ela não vai te curar. Você depois vai ser um doente crônico, se você não mudar o seu estilo de vida. Então, normalmente, na medicina, o que nós fazemos é isso. Tiramos o sujeito de um apuro, mas colocamos ele numa condição crônica, ele vai depender de medicamentos a vida toda. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é a cura completa.
Então, vamos analisar algumas coisas aqui, bem rapidamente. Vamos supor que vocês querem educar os seus clientes, de coisas que vocês já sabem. E você sabe que ele tem dificuldade, não pode deixar de fazer tudo aquilo que ele quer fazer, porque a prática e o estudo tem mostrado que a maioria das pessoas que tentam uma reforma muito radical, às vezes depois voltam pior do que como estavam. Então, nós temos que entender e lidar com essas pessoas com amor, com paciência, com tolerância e orando por elas. Não falar assim, eu falei para você não comer isso, você está comendo isso. Eu falei para você não fazer. Não, não é assim. É a atitude de quem? De Jesus. Não é verdade? Então, essa atitude. Então, a coisa mais importante que vocês diriam para os seus pacientes, as pessoas que vocês estão tentando ajudar, como médico missionário, qual seria? Mais importante, aqui contribui mais para tirar a nossa energia vital, abrir as portas para enfermidades, encurtar a vida. Hã? Pode falar, isso aqui não é um sermão, isso é uma aula. Hã? Temperança, em temperança, está certo. Temperança, o que mais? Bons hábitos alimentares. Qual o mais importante, prioridade, para a pessoa começar o processo de restauração da saúde? Eu estou falando do mais urgente. Alguém aqui chegou perto. Seria reduzir a quantidade de alimentos que você está ingerindo. E tem muitas pessoas que são vegetarianas, que tem muitas pessoas que são muito cuidadosas com a saúde e ainda continuam negligenciando nesse aspecto e ainda continuam padecendo problemas de enfermidades. Por que reduzir? O comer em excesso, ele envelhece a pessoa muito rapidamente. Em 1996, o cientista que estuda o processo do envelhecimento, depois de 30 anos e milhões de dólares gastos para saber por que as pessoas envelhecem, algumas morrem de maneira muito jovens ainda, eles publicaram um artigo na revista Time Magazine de novembro de 96 com o título Jovens para Sempre. Eles ali discorrem das descobertas a nível molecular e eles fazem algumas declarações, algumas também que nos admiram e outras que nos assustam. Eles dizem o seguinte: o mundo hoje está dividido em dois grupos. Existe um grupo que está morrendo porque não tem o que comer. E existe um grupo que está literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. E isso são pessoas que têm acesso a grandes quantidades de alimentos. Eles falam que se reduzíssemos a ingestão de calorias, principalmente calorias vazias, em 30%, nós aumentaríamos a nossa expectativa de vida em 40%. Mas eles vão mais longe ainda, diz que não somente viveríamos mais, mas que viveríamos uma velhice saudável e uma velhice livre de enfermidades. Vamos fazer as contas. Vamos supor que eu vá viver até os 70 anos. Eu faço algumas mudanças, elimino 30% das calorias que eu estou ingerindo. Qual seria a minha expectativa de vida? 98 anos, mais ou menos com zunzas, não é verdade? Aumenta em quase 3 décadas a expectativa de vida. E eles explicam com detalhes a nível molecular, experiência que foi feita com macacos e com animais e tudo. Não vamos ter tempo de discorrer sobre esses aspectos mais técnicos. Mas por quê? Essa é a pergunta. Eu não vim dizer para vocês o quê. O que todo mundo já sabe, né? Vocês querem saber o porquê. Por que o comer em excesso acelera o processo de envelhecimento? Segundo esses cientistas, quando nós nascemos hoje no século 21, apesar de todo o problema ambiental que nós enfrentamos, eles dizem que no momento em que o ser humano nasce, notem bem, se ele não tem nenhum problema genético, ele já tem uma probabilidade genética de viver até quantos anos? 120 anos. Essa é a nossa probabilidade genética de viver, quando nascemos.
Nós temos essa conta de energia vital, essa poupança. Acontece que a maneira como estamos vivendo, começamos a sacar, a tirar dessa poupança numa velocidade muito grande, e quando chega aos 50 anos, a maioria já está em déficit. E aí vem as enfermidades. Esgotou a energia vital. E por que que o comer em excesso drena a nossa energia vital? Por que que sempre nós cremos assim, por exemplo, que tem que comer para estar forte, para enfrentar os problemas, os desafios da vida, não é verdade? Por que será que quando Jesus enfrentou muitas crises, aliás, nenhuma pessoa nesse mundo enfrentou tantas crises como Jesus, mas toda vez que ele tinha uma grande crise para enfrentar, o que ele fazia? E quando estamos enfrentando uma grande crise, o que fazemos? O mesmo hábito de comer nos incapacita para resolver os problemas. Por quê? Vamos supor que você toma o seu desejum às 8 horas da manhã. Esse alimento vai para o estômago, fica ali 2 horas, depois de devidamente mastigado, e durante 2 horas ele tem que receber a ação do ácido clorídrico para a digestão das proteínas. Só que o duodeno, que é o segmento mais abaixo, tem o estômago, duodeno, intestinos, existe uma válvula que se chama piloro. E essa válvula, enquanto está processando as proteínas no estômago, essa válvula está fechada. Quanto tempo? Por que a válvula fica fechada? O que o estômago produz para digerir proteínas? Ácido. Se esse ácido passar para o duodeno, o que vai acontecer? Mas como é que o ácido não afeta o próprio estômago? Porque a parede do estômago tem o que chamamos de mucosa, que é uma geleia. Pessoas que tomam muito refrigerante, frituras, estressadas, chega um momento que essa geleia, em alguma região, ela se desfaz. Então, o ácido clorídrico começa a digerir o próprio tecido do estômago, que chamamos de úlceras. Em caso mais grave, até perfuram, para você ver a força que tem o ácido clorídrico, que é uma emergência médica. Então, 2 horas. Mas supor que você comeu às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã o piloro ia abrir. Aí você passa, talvez, num posto de gasolina, enquanto está botando gasolina ou gás, você olha lá dentro um sanduíche e você resolve completar ali o seu desejum. E o cérebro mandou uma mensagem para o piloro abrir. Mas no momento que você morde aquele sanduíche, ou aquele amendoim, ou até mesmo chiclete, o que acontece com o piloro? Ele volta a fechar. Quanto tempo para o sanduíche? Meio-dia. Já está tudo alcalinizado novamente. O cérebro manda uma mensagem para que o piloro relaxe. Só que o piloro fala assim, não, vem muito barulho lá de cima. As palestras que eu dou aí fora, eu falo o seguinte, aí começa a cair pé de galinha, pé de porco, coxinha. Aqui em vocês não falo, começa a cair glúten, bife de soja, arroz integral. Quanto tempo agora? Mais? 2 horas. Agora uma pergunta que vale $1 milhão. Temos esse dinheiro aí? Aonde que está o seu desejum ainda? Agora a pergunta que vale $12 milhões. O que aconteceu com esse desejum? Fermentou. Fermentou vai produzir algumas substâncias. Uma dessas substâncias são gases. Os gases são os mais comuns. É o quê? É o butano, que é o próprio gás de cozinha, né? Só que eu não recomendo ninguém usar como energia alternativa. Tem o metano, que é principalmente pelas bactérias. E tem o dióxido de carbono. E álcool. E hoje está acontecendo um fenômeno muito interessante. Pessoas que nunca tocaram numa cervejinha estão começando a ter problemas de fígado. Porque não precisa. A maneira como estão se alimentando, estão transformando o estômago num verdadeiro alambique. E nós sabemos que o álcool, ele vai estimular a lesão do fígado. Agora, o que acontece com os gases? Quando a quantidade de gás, porque o fermentado ele vai para baixo, para o intestino, chega lá, ele vai desequilibrar mais a bactéria, as bactérias vão se multiplicar de maneira descontrolada, as bactérias que produzem também fermentação, que vão produzir metano, então a quantidade de gás aumenta,
chega um momento que a pessoa não consegue expelir gases, porque está tão completamente constipada, e os gases começam a penetrar nas paredes por permeabilização, entra na cavidade do abdômen. E a tendência do gás qual é? Se eu solto um balão de gás aqui, o que vai acontecer? Ele vai subir. Tendência dos gases é o quê? Subir. Então entra na cavidade abdominal. O que acontece? Distensão abdominal. A pessoa com aquela pança parece um tambor. Mas aí aquilo é momentâneo. E os gases vão fazendo pressão, entram na cavidade torácica. Tem pessoas que começam a sentir, estou com uma dor aqui, acho que são problema de coração, não sei o quê. E ela vai entrando. E chega na bóveda craniana, como não tem mais que subir, fica ali. E dependendo das pessoas, vai produzir 2 sintomas diferentes. Em pessoas que são predispostas, a presença do dióxido de carbono vai produzir uma vasodilatação massiva das artérias e que é o responsável pelas chamadas crises de enxaqueca. E tem pessoas tomando uma constelação de medicamentos para enxaqueca, mas o problema não está na cabeça, o problema está em onde? No intestino. Por isso que a medicina diz que não tem cura. Aliás, vocês deveriam poder entender um pouquinho mais quando o médico fala. Quando nós falamos, às vezes que dizemos que não tem cura, nós estamos querendo dizer, na realidade, nós não sabemos como curar isso aí. Mas as pessoas recebem aquilo como uma, digamos assim, como uma sentença, não tem cura, eu vou morrer. Claro que tem. Posso ser que eu tenha cura de uma coisa que eu não sei, mas existe. Então, em outras pessoas vai produzir o quê? Sonolência, desatenção, aquele sonozinho que vem depois que a pessoa come, processos fermentativos. Então, tem outras pessoas que continuam às 4, às 6 da tarde, outras chegam em casa às 8 horas da noite, preparam aquele lauto jantar. Eu sempre digo que eles colocam na mesa assim, né, com toda a solenidade, se sentam de frente para a vítima, respiram fundo, e o que dizem? Agora sim eu vou comer tranquilo, porque quase não comi durante o dia. E passou o dia todo, ó. E aqui vem as primeiras implicações. Quando o sol se põe, o nosso cérebro estimula a liberação de alguns hormônios. O mais importante é um que se chama melatonina. Esses hormônios penetram em todos os músculos do corpo para fazer com que a musculatura relaxe, preparando-nos para o quê? Para o sono. Só que você comeu 8 horas da noite. Eu espero que não. Vamos falar o indivíduo, né? Um indivíduo comeu lá às 8 horas da noite. O estômago tem músculos? Claro que tem. Pelo que eu me lembro de histologia, pelo menos nas 3 capas. Não sei se... O intestino tem músculos? Também tem músculos. E o que vai acontecer? Estão completamente o quê? Relaxado. E a pessoa vai e aterra ele. E coitado. E agora que trabalho, que digestão dolorosa, que tempo vai levar? E aqui vem outra implicação. 10h30 até 1h30 da manhã, o cérebro deveria estar produzindo outros hormônios, que seriam os hormônios que iam reparar todo o desgaste que você obteve naquele dia, para que no dia seguinte você possa levantar da cama com disposição. Mas chega meia-noite, o cérebro tem condições de fazer isso? Não. Por quê? Está lutando lá com aquele frango, não é verdade? Com aquele arroz, feijão, batata. Quando termina o processo digestivo, 00:30, 1h da manhã, a quantidade desses hormônios que vai se produzir é pouquíssima. E apesar de ter estado na cama 10 horas, 12 horas, quando a pessoa se levanta, está pior do que quando foi dormir. Isso é cumulativo. Passa 5, passa 10 anos, passa 20 anos. Eu gosto de comparar o nosso corpo como se fosse uma grande fábrica. Essa fábrica que trabalha de 6 da manhã até as 10 horas da noite. 10 horas da noite, para a produção na fábrica, quem é que entra em cena? O pessoal da manutenção. O que a manutenção vai fazer? É isso que esses hormônios vão fazer. Ajudar a eliminação de toxinas, reparo de tecidos,
Esses hormônios estimulam a síntese de proteínas para reparar tecidos que foram desgastados, peles que nós perdemos. Problemas oxidativos no corpo são reparados durante as horas do sono. É por isso que existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Infelizmente, pela maneira como muitos estão vivendo a sua vida, não estão permitindo que Deus renove na sua saúde aquela misericórdia de cada manhã, que ele amanheça completamente restaurado. Deus quer continuar velando pelo ser humano durante as horas dos sonos. Existe um momento do sono, um momento chamado de REM, o movimento rápido dos olhos, em que os olhos dão voltas numa velocidade fantástica para um lado e para o outro. Sabe qual é esse momento? É o momento mais profundo do sono. É o momento em que você foi completamente anestesiado. E esse momento rápido dos olhos é o momento que todos os cabos elétricos do nosso corpo estão sendo checados, detectados e reparados. Quando amanhecemos no dia seguinte, somos um milagre andante, porque apesar de todo o conhecimento que nós temos hoje na medicina, não sabemos, por exemplo, explicar por que chega um momento, a pessoa relaxa, dorme, está completamente alheia do que acontece em volta dela, e amanhã, sem explicação nenhuma, ela desperta, completamente reparada. É um mistério, não sabemos explicar. Muitas teorias, mas é a misericórdia do Senhor. Toda vez que você dorme e abre os olhos pela manhã, é a misericórdia do Senhor. Isso que nós deveríamos ter em mente. Não temos permitido. Então, essa energia, todo o processo digestivo, ele gasta energia física, mas a maior parte da energia que se gasta é energia nervosa. Por quê? Porque quando ingerimos um alimento que chega no estômago, o cérebro tem que mandar impulsos nervosos, que são, na realidade, corrente elétrica, que vai fazer com que o estômago misture aquele alimento que você ingeriu. Tudo isso é feito através de quê? Impulsos nervosos. É uma energia nervosa muito grande que se gasta. Depois, quando chega no intestino, o cérebro estimula o movimento peristáltico também do intestino, que na realidade é um tubo, e esse tubo passa ondas. Na extremidade superior, ele fica mais curta, e aquela onda vai percorrendo toda a extensão, formando uma atrás da outra, para ajudar o quê? O movimento do alimento através do tubo digestivo. Isso é energia vital que se gasta, isso é energia nervosa. Agora, imagina um indivíduo que comeu às 8, e pegou um amendoim, e pegou um chiclete, e agora um chocolate, e um cafezinho, e para descansar um suco. Ele está colocando o seu sistema para trabalhar 24 horas por dia, e acontece esse fenômeno, que quando ele tem 30, 40 anos de idade, o seu sistema já tem 100, 120. Inclusive, eu elaborei um teste na apostila chamada Segredos da Saúde, Inteligência e Longevidade, que fala da idade biológica e da idade cronológica. Aqui são 170 perguntas. Então, tem os parâmetros. Se você obteve 40 pontos no 170, então você, para encontrar a sua idade biológica, qual a idade biológica? Qual a idade cronológica? A minha idade cronológica, eu nasci em 1958, tenho 50 anos. Mas qual pode ser a minha idade biológica? Pode ser 90, pode ser 100. Então, a pessoa que tira 45, 50 pontos nesse teste, se ele tiver 40 anos, ele tem que somar 30 anos à sua idade biológica, cronológica, para saber qual é a sua idade biológica. É um sistema de autoavaliação. Agora, por isso, o mais importante é reduzir os alimentos. Comer de manhã. Que intervalo deveríamos dar entre cada refeição? Pelo menos 5 horas. E entre as refeições, o que poderíamos utilizar? Suco? Não, porque o suco também necessita que o pâncreas produza os sucos para a digestão dos açúcares simples. Então, vocês vão notar que a grande maioria dessas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, só elas colocarem esses hábitos em prática, comer no intervalo de 5 horas,
comer no máximo 3 vezes ao dia. O ideal seria 2 vezes. Mas se a pessoa à noite quiser fazer um lanchinho antes das 7 horas da noite, ok, tudo bem. Mas o ideal, 2 refeições seria mais do que suficiente. O Espírito Profecia menciona, está aqui novamente a ciência se curvando aos pés da revelação. Os cientistas falaram que devemos cortar quantos por cento das calorias? 30%. 30% entre 3 significa cortar o quê? Uma refeição. Simplesmente confirmou que sem pesquisa, 100 milhões de dólares investidos, aquilo que já nós sabemos através do Espírito Profecia. 2 refeições seria suficiente. Se quiser comer a 3, que não seja refeição pesada e não muito tarde da noite. Muitas das pessoas, ela vai sentir a diferença já no primeiro dia. Eu estava falando numa igreja da Assembleia de Deus, lá em Nova Jersey, e eu lembro que tinha uma irmã no primeiro banco da frente, falou, mas doutor, se chega de noite, eu não como nada, dá 8 horas eu não como nada, eu sinto aquele barulho no meu estômago. Eu falei, irmã, seu estômago está pedindo misericórdia. De tanto comer, estamos perdendo discernimento. Não está pedindo mais comida, está pedindo misericórdia. Porque, na realidade, isso é um mecanismo de defesa do organismo. Parece piada, mas é sério. Quando você começa a golpear o estômago todo dia, aquela hora, todo dia ele se prepara. De que maneira ele se prepara? Ele já sabe que vai vir. Então, ele estimula a circulação de sangue para aquecer o estômago. Todo o processo digestivo é feito com calor. E as paredes do estômago têm que estar bem quentes. O que mais? Produção de suco gástrico, suco digestivo, de ácidos digestivos. E aquela grito de misericórdia que ninguém escuta. Então, se alguém tem um problema desse, você fala simplesmente, olha, quando você à noite sentir essa revolução, você dá para a pessoa um copo duplo de água bem gelada, que você vai ver que toda aquela comoção vai parar. Manda ela comer alguma coisa bem devagar, e que no dia seguinte ela vai amanhecer com fome, porque essa é outra implicação. Quem come à noite, de manhã não tem fome, na maioria dos casos. Tem alguns casos que come à noite tem fome, de madrugada tem fome, de manhã tem fome. Na maioria dos casos, quem come de noite não tem fome pela manhã. Aí come uma coisa rápida, entra naquele ciclo, e o que acontece? Nunca tem uma solução. Então, aos 35 anos, comendo a cada momento em grandes quantidades, ou a cada momento, o pâncreas, que deveria manter a glicemia normal do sangue, a pessoa faz um exame no médico, o médico diz, ó, tem uma má notícia para você. Má notícia, qual é? O seu pâncreas só está trabalhando meio expediente. Quer dizer que você tem diabetes tipo 2. Ele ainda produz alguma insulina, mas não o suficiente para atender a demanda do seu organismo. A pessoa muda? Não, ela se conformou com aquele comprimidozinho, vai tomando. Passam mais 10 anos, um novo exame, o médico fala, ó, seu pâncreas acabou de dar entrada na aposentadoria. Agora a pessoa tem diabetes mellitus tipo 1, não produz mais nenhuma insulina, ela depende de insulina exógena. Isso é uma das grandes tragédias dos seres humanos, que eles chegam a um estado de saúde tal, que depois tem que pedir aos animais as coisas emprestadas para poder sobreviver. As insulinas que se utilizavam, agora estão começando a mudar. Salvou muita vida a insulina, que eram as porcinas que eram tiradas do porco. Os repostos hormonais, que a grande parte das mulheres que entendem problema de menopausa enfrenta, vem de quem? Das éguas. Se tiram das éguas, é o pré-marim, não sei como é que chamam aqui, e toda essa constelação. Então, veja que situação chegou o ser humano, de precisar de alguma ajuda dos animais para poder continuar mantendo uma certa qualidade de vida. Então, por que estou falando de 35 a 45 anos? Não é por acaso. É que nos últimos 15 anos, mais de 85% dos novos casos de diabetes têm se apresentado
nas idades de 35 a 45 anos, está pegando indivíduos em idade cada vez mais jovem. Por isso que existe essa confusão de que comer pequenas porções em intervalos regulares está sendo propagada. E é a receita para o desastre em termos de saúde. E eu já expliquei por quê. Deu para entender ou não? Para entender. Drenamos energia. Agora, a relação do ser humano é uma relação tão difícil com os alimentos, porque nós temos essa caída, essa queda, essa tendência genética. Quando Satanás foi tentar a Eva, o que ela mostrou? É comida. Então nós temos essa tendência. E você vê que Satanás, 4.000 anos depois, quando estava Jesus no deserto da Judéia jejuando, ele voltou a tentar Jesus. E qual foi a primeira tentação? O apetite. É a mais forte. Ele jogou a cartada que ele teve sucesso. E sabe o que diz o primeiro Espírito de Profecia, desejar a todas as nações, no capítulo que fala sobre a tentação no deserto. Ela diz uma frase que, se nós compreendemos essa frase, compreendêssemos na sua profundidade, a igreja hoje estaria vivendo em tempos diferentes. Ela diz o seguinte: por que Jesus resistiu? Ela diz que onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão deveria obter a vitória. Onde começou a obra da ruína, deveria recomeçar a obra da restauração. Toda reforma que nós tentamos, que não está relacionada com a reforma alimentar, ela sempre vai ter um alcance limitado ou não vai ter alcance nenhuma. Por isso que nós vemos hoje a igreja, às vezes, cambaleando, não é verdade? A igreja de Deus cambaleando, porque ainda não abraçou a mensagem de saúde. Mas abraçar a mensagem de saúde sem fanatismos, sem condenação, é aquilo que eu falei, com amor, com tolerância, com compreensão. E é interessante que eu tenho falado em dezenas de igrejas evangélicas, adventistas, e eu observo um fenômeno muito interessante. Toda igreja que abraça a mensagem de saúde, sem fanatismo, sem condenação, e que estão unidos na mensagem de saúde, são igrejas que batizam almas, são igrejas que as comissões não são verdadeiras guerras nem lutas de acusações. Você nota a harmonia. Eu vejo isso bem claramente em duas igrejas que existem na cidade de Laredo, no Texas. Existe a igreja do Sul e a igreja do Norte. A igreja do Norte é a igreja mais antiga, e a igreja do Sul é uma igreja que foi feita uns 20 anos depois. A igreja do Norte é uma igreja sempre misturada com escândalos e confusões. A média de vida de um pastor lá é 1 ano. Média de vida não porque matam, digo porque pastoreando. É um entra e sai pastor e tira. As pessoas entram para a comissão da igreja, já parece que armadas e carregadas, com aquele espírito. Você entra na cozinha, suja. Aliás, você entra na cozinha, pensa que entrou no banheiro. Você olha o ambiente fora da igreja, pneus, lata de Coca-Cola, lata de refrigerantes. E agora você vai na igreja do Sul. Na igreja do Norte, você entra pela porta, sai, senta, ninguém nem te nota. A igreja do Sul é diferente. Você chega lá, já tem pessoal te esperando com um sorriso, bem-vindo, te conduzindo para o assento. Você olha, a grama está paradinha, o muro está sempre pintadinho, o banheiro está um brinco, tem um clube de desbravadores fantástico, e você vê coesão. Por isso que a igreja cambaleia, porque tem que trazer isso para dentro da igreja, sem condenação. Mas quando nós entendemos realmente essa importância, o que vai acontecer? Aí vai se cumprir aquelas promessas que está lá no Antigo Testamento, em Levítico e em Deuteronômio. Diz o seguinte: se atentares o meu estatuto e cumprires os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará onde?
porque eu sou o Senhor teu Deus que sara. E ainda tem outra passagem que diz o seguinte: se atentamente guardar os meus estatutos e cumprir os meus mandamentos, todas as nações ao redor de ti te olharão e que dirão: que povo lindo, que povo belo, que povo saudável, que povo formoso. Certamente o Senhor Deus habita no meio deles. Esse é o testemunho que deveríamos estar dando hoje nas nossas vidas. Então, primeiro passo, reduzir a quantidade de alimento. Agora, o segundo, qual seria mais importante? Vamos dizer que você conseguiu controlar a gula do indivíduo, né? Como é que você vai controlar a gula? Você vai controlar a gula porque ele tem fome a cada momento, porque ele come muito produtos refinados. Os produtos refinados, o açúcar passa muito rapidamente para a circulação e o pâncreas entra em pânico e começa a produzir muita insulina. Daqui a pouco ele está numa hiperglicemia, daqui a pouco está numa hipoglicemia, 2 horas depois tem vontade de comer alguma coisa. Então, para não ter vontade de comer entre as refeições, acrescentar fibra à alimentação com produtos integrais e deixar os produtos refinados, que não vai haver mais esse choque insulínico. Isso é muito fácil de conseguir. Uma pessoa que come, por exemplo, granola, pão integral, frutas doces pela manhã, ela pode passar 6 horas sem comer e não sente fome. Agora você vai lá, come um pão careca, uma meia taça de leite, um cafezinho, está com um rombo no estômago, dentro de 2 horas, e você entra naquele ciclo. E essa produção constante de insulina, quem é que controla a produção de insulina também? É o cérebro. Por isso que o comer em excesso a cada momento vai drenando as energias vitais, abre as portas para as enfermidades e faz mais o quê? Encurta a vida. Então vamos falar agora, qual seria o outro mais importante? Qual seria o seguinte, mais importante? Não, ainda não. A água é muito importante, mas nós falamos aqui em emergência. Também é importante, mas ainda não é mais. Reduzir a quantidade de açúcar e produtos refinados. De todos os produtos que existem aí, o que mais vai contribuir para a degeneração física e intelectual do indivíduo é o famoso açúcar branco refinado. Ele tem um impacto muito grande na nossa saúde. Agora, por que me faz mal comer o açúcar branco refinado e não faz mal chupar a cana? Hã? Bom, cana é natural? Não. Tem muita coisa natural que não é boa. Bom, vamos ver pelo aspecto da concentração. Para se obter uma colher de chá, se necessita de açúcar, se necessita 1 metro de cana. Você, quando toma uma lata de refrigerante, está tomando o equivalente a 12 colheres de açúcar de chá de açúcar. Isso quer dizer que cada refrigerante tem sacarosa equivalente a quantos metros de cana? 12 metros. Mas a média nacional de consumo são 2 latas diárias. Quer dizer que somente dos refrigerantes se consome per capita o equivalente a quantos metros de cana por dia? 1 canavial por pessoa. Agora, se você for comer a cana, não faz mal, porque acho que com meio metro a boca já cansou, não é verdade? Mas a diferença entre o refinado e a cana, por que você pode comer a rapadura, o melado, até um pouquinho de caldo de cana, só não exagerar, não tem problema. Por quê? Porque na cana, ali você tem o quê? Apenas 27% é sacarose. Quais são os outros 73% mais ou menos? Água, fibra, vitaminas, enzimas, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, mais de 25 nutrientes. Só que no processo de refinamento, o que é que eles fazem? Retiram todos esses e o resultado final é 99,9% de sacarose, que é uma caloria vazia. E vamos ver agora os efeitos que tem no nosso organismo, efeitos físicos e também efeitos neurológicos.
O primeiro problema é que quando comemos o açúcar nessa situação, em qualquer forma, existe o que nós chamamos de acidificação do sistema. Nosso sistema se acidifica por um período. Nós temos mecanismo para manter o pH do corpo normal. Não pode estar muito alcalino e nem pode estar muito ácido. Quando comemos alguma coisa que acidifica, o corpo imediatamente ele tem que alcalinizar, trazer com pH normal. E ele, no caso do açúcar, ele utiliza uma substância que é o que alcaliniza, traz o pH para o normal o mais rápido possível. O corpo começa a produzir uma substância chamada hidróxido de cálcio. Agora, o problema é que o cálcio que tinha na cana foi removido. E essa pergunta agora vale 10 milhões de dólares. Da onde que o corpo vai buscar cálcio para poder produzir hidróxido de cálcio e neutralizar o efeito? Da onde? Dos ossos. 10 milhões de dólares para ela. Dos ossos. Então, nós estamos vendo aqui a razão principal pela essa epidemia de osteoporose. Você pode tomar cálcio, suplemento que seja. Se você tem uma osteopenia hoje e você não reduzir aquilo que está roubando o seu cálcio, daqui a 2 anos você vai ter uma osteoporose. É como tentar colocar água numa vasilha que está o quê? Furada. Então vem a questão do cálcio. O cálcio, quando ele é ingerido em excesso, aqui tem outra implicação, e que ele não é absorvido para os ossos, o corpo tem que arrumar uma maneira de livrar-se dele, porque senão ele pode trazer distúrbios até cardíacos. Então, como que o corpo se livra dele? Depositando nas articulações e nas artérias, que é o primeiro contribuinte para o que chamamos de arteriosclerose. Aí vem a gordura, o corpo deposita na parede da artéria e depois passa uma camada de asfalto de cálcio, que ele utiliza aquele excesso. E a pessoa está cheia de cálcio no sangue, nas artérias, mas está entrando para uma osteopenia, ou uma osteoporose. Então, esse é o primeiro caso. Agora, o açúcar também consome vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que regulam o sistema nervoso central. Por isso que hoje o medicamento mais prescrito no mundo todo se chama Prozac, porque existe uma epidemia no mundo de depressão. Tem pessoas que estão deprimidas, não tem uma razão lógica por estar deprimida, mas estão deprimidas, e que se passasse umas 2 ou 3 semanas sugar free, livres de açúcar, iam notar uma mudança de ânimo. E existem 2 tipos de alimento que não somente afetam o nosso sistema, também afetam o nosso caráter. Primeiro, o açúcar branco refinado, e o segundo são os produtos de origem animal. Tem efeito direto. Mas então, aí as pessoas mudam, vão utilizar adoçantes artificiais. Imagina. Adoçantes artificiais. Então você me pergunta, se eu tiver que usar o açúcar branco e os adoçantes artificiais, o que você faria? Eu ficaria com açúcar branco, que o dano para a saúde vai ser bem menor. A regra para usar adoçantes artificiais é o seguinte: você está passando numa rua, tem alguém vendendo adoçante artificial, nem passe perto. Como diz a Bíblia, nem toque no seu cadáver, porque aquilo ali é um verdadeiro veneno e que tem trazido muitos problemas para a saúde. Esteve proibido nos Estados Unidos durante uma década aproximadamente. Depois o lobby do açúcar conseguiu voltar à comercialização porque não havia prova científica. Em alguns países são proibidos. Na Europa notaram que mães que consumiam muito esses produtos, seus filhos começavam a desenvolver tumores no cérebro já com a idade de 10 anos. Enfim, mas o problema é que ele tem 2 substâncias. Uma chama-se fenilalanina, o aspartame principalmente, e o ácido aspartico. Aí você está tomando um produto que é 0 caloria, mas aquele excesso de fenilalanina, que é um aminoácido, ele vai lá no centro da saciedade. Todo mundo tem um termômetro que diz quando estamos saciados. Ele aumenta. Você está comendo 0 caloria, mas está comendo muito mais, porque você está aumentando a fome. E o problema é do ácido aspartico. O ácido aspartico é um neurotransmissor que é produzido naturalmente no nosso corpo. Para que serve um neurotransmissor?
para transmitir o que? Impulso nervoso entre as células. E tem que haver uma quantidade controlada de neurotransmissores. Então, quando você começa a utilizar aspartame, começa a acrescentar esse aspartico ácido, o que acontece? Você aumenta a quantidade de neurotransmissores e as mensagens no cérebro vão sendo transmitidas em velocidade muito rápida. Tem pessoas que têm aquilo que chama de racing thoughts, ou seja, o pensamento, tem pessoas que chegam na hora de dormir, eu não consigo dormir, por quê? Parece que igual um filme, tudo que aconteceu comigo durante o dia está passando pela minha cabeça, não tem como dormir, porque existe um excesso de neurotransmissores. E vai passando por esse período, e chega um momento que o número abaixa, a pessoa entra deprimida, aumenta, está eufórica, distúrbios bipolares, depressão, todos esses problemas relacionados com o quê? Açúcar, produtos refinados e principalmente os edulcorantes artificiais. Ok? Vamos dedicar aqui alguns minutos rapidamente para as perguntas. Os alimentos que estão despojados daqueles alimentos ou elementos que acompanham a natureza. Por exemplo, o trigo, você tem 3 componentes. Você tem o farelo, o germe e o amido. O ser humano faz o quê? Tira o farelo e dá para quem? Para as vacas. Depois ele tira o germe de trigo, onde é que está todas as vitaminas do complexo B, a vida da planta está no germe. E dá para quem? Para a vaca. E nós ficamos só com o quê? Por isso que eu nunca vi nem uma vaca com prisão de ventre, nem estressada. Seres humanos estão todos com prisão de ventre, estão todos estressados. Eu queria perguntar se pode ser substituído a água pelo chá. Não. Olha, uma das coisas, não tivemos tempo de falar sobre a água, mas o uso de água pode eliminar 45 sintomas de enfermidades. 45 sintomas. Isso é uma pesquisa feita pela Universidade de Washington, que é uma universidade secular, não tem nada a ver com a adventista. Agora, uma das maiores funções da água do nosso corpo não tem sendo nem muito mencionado em palestra. Por exemplo, por que as pessoas adoecem mais em período de frio? Ok. E por que durante o verão, quando as pessoas tomam mais águas, tem menos problemas de saúde? Não. É porque uma das funções da água é eliminar toxina do nosso organismo. A água é o único veículo pela qual nós eliminamos toxinas. É único. Quando não tomamos água suficiente, existe um acúmulo de toxina no nosso corpo e chega o tempo frio um pouquinho, o pessoal pensa que está frio, não precisa de água, e as toxinas começam a se acumular. E o que acontece? Se enfermam com mais frequência. Vamos voltar para esse lado aqui. Então, como é que se tomaria o chá? Chá de quê? Chá calmante. Oi? Bom, você pode tomar, por exemplo, 30 minutos antes da sua refeição. E vai ajudar até no processo digestivo. Tá bom? Não, essa é a questão do líquido. Por exemplo, no líquido, um suco, talvez um meio copo de suco pequeno durante a refeição você pode tomar, mas não pode tomar água. Por que o suco pode e a água não? Porque quando você coloca água na boca, o cérebro interpreta que aquela água é enzima digestiva e inibe a produção. Então, todo o amido que você comer vai sem digerir. Mas o suco não inibe, ao contrário, estimula a produção. Posso tomar um copo duplo? Não. Posso tomar meio copo pequeno? Não tem problema nenhum. A criança também deve seguir esse intervalo na alimentação como adulto? Não tem problema nenhum. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje. Sabe qual é o problema? Por exemplo, nós médicos queremos tratar os seres humanos como se fossem todos iguaizinhos. Temos contribuído para muitas coisas boas, mas temos ajudado a desenvolver muitos hábitos ruins. Por exemplo, se a pessoa tem um filho, leva para quem?
Pediatra. Olha, você tem que dar mamadeira de quanto em quantas horas? 3 em 3 horas. E aí o que acontece? Nós não temos que dar mamadeira de 3 em 3 horas. A criança ela vai te deixar saber quando ela quer a mamadeira. Essa é a realidade. Que você tem que observar como é que está o desenvolvimento. Como é que está a criança. O que acontece é que a criança às vezes está ali no berço, coitada, dormindo, sonhando com os anjos. Aí chega a mãe, está na hora, vai lá e soca a mamadeira na boca da criança, ela não tem como sair, coitada. Aí começamos desde criança a estimular a glutonaria dos nossos filhos, que depois é difícil de controlar. Então, cada ser humano ele é diferente. Tem crianças, por exemplo, que se você Eu tenho encontrado mães preocupadas, que eu queria que você visse o meu filho, ele quase não come. Eu falei, traz um menino. E traz um menino forte, um menino saudável. Como é que ele está na escola? Está bem? Qual é a preocupação da senhora que ele não come daí? A senhora come muito, tem diabetes, tem pressão alta, é isso que a senhora quer para ele? Deixa o menino seguir. Esse é o organismo dele. Então, não existe uma regra. Agora, o problema é que depois já começa a formar um hábito que a gente é difícil diferenciar entre a vontade de comer e realmente o que ele necessita. Aí é oração e pedir orientação a Jesus, porque resposta para isso eu ainda não tenho. Porque são produtos lotados de açúcar, né? Claro, se não tiver outra opção, vai ter que tomar aquilo e a criança sobrevive, né? Mas já está começando a vida com um tipo de alimentação não saudável. Então tem que buscar outras alternativas. E existem outras alternativas. Tá bom? Desse lado aqui agora. Não come nada, não sei o quê. E eu me sentia bem. Agora eu estou comendo mais. Porque, não, É. ficar fora. Você falou. Qual a quantidade? Você falou, é diferente. Você acabou de afirmar a minha incapacidade de dar uma resposta para cada pessoa é diferente. Tem uma regrazinha que você pode utilizar. Quando você comer, nunca fique satisfeito. Sempre com aquela vontadezinha de querer comer um pouco mais, aí você para. Essa é uma regra que serve para todo mundo. Aí você vai se ajustando. O senhor falou aí. O que o senhor nos disse sobre a stevia? Bom, a stevia é um produto que apareceu nos últimos 20 anos, foi feito alguns estudos são favoráveis, outros não são favoráveis. E a regra normalmente que eu utilizo para as pessoas, fique longe o máximo que você possa de todas as coisas processadas. Normalmente o ser humano quando mete a mão, raramente é para melhorar. Pode ser que o ano que vem eu venha falando aqui outra coisa totalmente diferente, mas você está jogando com a sorte. Aliás, hoje em termos de alimentação, se você quiser se alimentar, por exemplo, de produtos industrializados, esse é um ato de fé. Tem que ter muita fé, porque nós não sabemos como aquilo está sendo produzido. Por isso, pronto, do mais natural possível que nós possamos é o melhor, é o mais indicado. Ok, desculpa. Eliminar açúcar e produtos refinados e colocar ela num programa de atividade que ela possa fazer. Se ela não possa andar 100 metros, que ande 30. Porque é o seguinte, não é somente ter cálcio. E esse é o grande desafio hoje que a NASA enfrenta em mandar astronauta para o espaço, que todos voltam osteoporótico. Porque como não tem gravidade, não fazem força. Então, por exemplo, aqui eu tenho um músculo, o bíceps. Esse bíceps ele tem 2 inserções. Né? Ele inserta na parte do úmero. Agora, ele está relaxado. Quando eu contraio, que faço assim, ele contrai, e essa contração vai exercer uma pressão em cima do osso. Ok? E essa pressão está mandando uma mensagem. O que está dizendo? É melhor você captar cálcio, porque nós vamos fazer algum trabalho. Então, eliminar os produtos refinados, açúcar e uma atividade física moderada para poder estimular o osso a captar cálcio que já está na circulação. Caminhada, no caso. Exatamente. A vitamina B12 é o seguinte, por exemplo, toda a literatura adventista normalmente vem de Loma Linda. Loma Linda é uma organização fantástica.
Mas, infelizmente, em alguns aspectos, ela também segue a teoria, a medicina geral. Mas tem estudos fantásticos que vêm de Loma Linda. Eu, por exemplo, adoro a literatura que vem deles. Mas tem então existe essa controvérsia. Porque na realidade é o seguinte, para cada período nós vimos que Deus tem um plano de alimentação para o ser humano, né? Então nós vimos que houve um período para a igreja remanescente que era a dieta ovo-lacto vegetariana. Ainda continuamos, não? Não, acabou. Porque Conselho sobre Regime Alimentar, o que diz? Muito breve. Muito breve faz quantos anos? Muito breve chegará o tempo que não haverá consumir nada que venha da criação animal. Inclusive na apostila vocês vão ver aqui as estatísticas de enfermidades, de animais e tudo. Não haverá segurança. Então nós já passamos dessa época, só que estamos atrasados. Agora, qual deveria ser a nossa alimentação hoje? Seria a alimentação do Éden? Hã? Não, porque nós não estamos no Éden. E qual a revelação que o Espírito de Profecia dá? Frutas, cereais, nozes, verduras, é a alimentação escolhida por Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós já passamos essa fase. Agora, com relação a B12, nós na Índia temos lá 50 milhões de vegans, são gente que não come nem mel de abelha porque diz que vem do animal. E não existe casos de deficiência de vitamina B12. Então, o que é que acontece? Qual a diferença que vocês... Bom, primeiro que nós temos reserva para 3 a 5 anos. Segundo que temos bactérias que sintetizam a vitamina B12. E terceiro, que a maior fonte da vitamina B12 encontra-se, sabe aonde? Você vai aquilo ali na horta ali e começa a mexer com a mão na terra. Aquela terra está cheia de bactérias que produzem vitamina B12 e o contato com a natureza ajuda a suprir você da vitamina B12. Não precisa. Ok? Eliminar o quê? A terceira refeição na fase da criança. Não, a criança, se ela é criada dentro daquele sistema, por exemplo, o que você tem que observar não é a quantidade de alimentos, é se ela quer o alimento e como é que está o comportamento dela. Ela está ativa, está brincando, como é que está na escola, como é que está o seu desenvolvimento, ela come a hora que ela quiser. That's it. Agora, se é uma criança que já acostumou a comer a cada hora, a cada momento, então tem que se corrigir. Esse é um problema que... Normalmente as crianças sempre vão querer uma terceira refeição porque elas têm muita atividade. E aqui é o problema, que as crianças necessitam de mais proteínas. Adulto precisa de pouca proteína, porque a proteína é o tijolo de uma construção. Eu não vou ser mais construído, já cresci. Crianças estão em fase de crescimento. E adultos que insistem em comer muita proteína envelhecem muito rapidamente. Sabe por quê? Porque os órgãos que determinam a juventude são os rins. Todo excesso de proteína sempre vai colocar uma carga sobre os rins. E as pessoas envelhecem. Tem aquela dieta nos Estados Unidos do Dr. Atkins, que faleceu. Você perde peso? Perde peso. Mas murcha, envelhece. Não é verdade? Então é perder peso e ganhar saúde. Esse é o aspecto. Representa a menor parte possível. Ok? Não tem problema nenhum. O adulto ele só necessita de proteínas para reparo. Tem 3 vezes mais proteína, por isso que você tem que ter cuidado com soja, com feijão de soja. Tem gente que vira vegetariano, o que é que acontece? Aí vira salvação pela soja, né? Aí é bife de soja, leite de soja, queijo de soja, presunto de soja. Então o que é que acontece? Ela está comendo muito soja. Então, na realidade, a ingestão de proteínas dela aumentou 3 vezes. E além disso, não podemos esquecer que o feijão de soja, como alguns outros produtos, tem fitoestrogênios, né? E tem que ser comido em quantidade moderada, principalmente por homens. Senão daqui a pouco o pessoal começa a falar fino, né? Então, pouco soja, pouquinho. Você não pode tentar substituir soja completamente por como se comesse carne na realidade. Sobre isso que eu queria perguntar, o leite de soja para os bebês, porque eu recebi um material que se disse
suficiente. O leite de soja é um alimento excelente. O que está acontecendo é que todo mundo está exagerando. Ok? Quantidades pequenas não tem problema nenhum. Se você for procurar problemas, você vai ter problema no arroz, você vai ter problema no feijão, em tudo vai ter problemas. O ideal é você comer em pequenas quantidades. É isso que vai determinar o benefício. Quando você exagera, aí vem o problema. Ok? O açúcar mascavo, eu posso comê-lo tranquilamente, como mel, melado, ou nenhum desses eu posso comer? Eu sei que quantidade grande... Não. Você pode utilizar açúcar mascavo, não tem problema nenhum. Com moderação. Assim, Cristal, nem pensar. cristal, não. O açúcar orgânico. Não, você pode, mas não deve, né? E o açúcar orgânico? O orgânico não é o Não, o mascavo? orgânico é tipo um cristal... só que Ah, ele é não. escuro Isso aí só e tem nome de quase orgânico. é orgânico. O que está acontecendo é que a indústria dos alimentos, ela já está sabendo que a população está um pouco alerta com relação ao consumo de açúcar, estão trocando alguns nomes. Por exemplo, lá diz, lá não tem açúcar, você vai ver, tem maltosa, tem dextrosa, tem lactosa, tem maltodextrina, tem xarope de milho. Então, tudo isso são jogadas Então, açúcar Tem companhias até pintando o açúcar branco e chamando de mascavo, porque ele é marrom. Entendeu? Existe. Então tem que saber. O demerara devia ser chamado de temerário. Não. E eu estou falando o seguinte, que a Bíblia diz, coma mel que lhe baste. Provérbio, está escrito lá. A reação no sistema é que vai contribuir também para a glicemia, se você come em grande quantidade. Ele não é concentrado, mas se você come em muita quantidade, ele vai contribuir também. Ok? Pai nosso que estás nos céus, queremos, Senhor, te agradecer, porque uma vez mais falaste aos nossos corações pela sua palavra. Queremos te suplicar que ajuda-nos para que possamos viver aquilo que conhecemos, que possamos crescer a cada dia, que possamos nos entregar a Ti de uma maneira completa. Te suplico, ó Pai, que abençoe a cada pessoa presente, a todos aqueles que estarão se preparando, ó Pai, não somente para viver, mas ser um canal de vida que flui de Ti para levar o Teu conhecimento a outros. Abençoe a cada um, abençoe também a liderança, te suplicamos em nome de Jesus. Amém.